Olá, meus queridos, paz seja convosco, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Paz seja convosco. E hoje nós temos aqui uma pessoa especial que vai participar comigo, moderando aqui, porque o tema é ligado diretamente à área que ela mais trabalha, é a pastora Rúbia. Tudo bem, pastora? Olá, seja muito bem-vinda. pastor Alexandre, tudo bem? Paz seja convosco. Estamos aqui felizes e alegres porque missões, nós não apenas trabalhamos, nós vivemos missões. Exatamente, né? Exatamente. A pastora Rúbia, para quem ainda não a conhece, tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, ela aqui é o braço direito da pastora Paula, nossa secretária de missões. Ela quem faz toda a articulação com os secretários estaduais, enfim, ela está diretamente ligada à Secretaria de Missões ali, junto à nossa secretária, a pastora Paula. Exatamente. Através da minha carreira, sou secretária executiva bilíngue, então a gente exerce o secretariado executivo dentro da missão e dentro da nossa igreja, né? Então isso é maravilhoso, né? Uau. Estamos em casa. E o tema hoje, nós falaremos sobre missões, mas nós falaremos também sobre o CTMQ. E nós temos convidadas que podem falar com propriedade sobre isso. E eu queria que você apresentasse. Mas antes de você apresentar, queridos, você que ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso imediatamente. Você ainda que não nos segue nas redes sociais, faça isso e compartilhe, curte, manda nos grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração e o coração de todos aqueles que você compartilhar. Porque o objetivo principal de hoje é tocar no seu coração para missões. E também faz uma coisa, você tem pergunta, você tem alguma dica, algum tema, você quer mandar para a gente, já faça isso agora aí nos comentários. Vamos embora agora então, Rúbia? Vamos lá, Alexandre. Vamos apresentar quem são então as nossas convidadas E rufe os tambores, hoje. né? É isso aí. Vamos lá, então. Então, eu sou aqui à minha frente, pastora Lucy Ribeiro. Pastora Lucy é carioca, mas já mora no estado do Paraná há muitos anos. Pastora Lucy é uma das nossas fundadoras da nossa escola de missões. É isso aí. A Igreja Quadrangular tem escolas de missões que capacita você a ser um missionário mais efetivamente. Pastora Lucy tem 64 anos. Verdade, nem parece, né? Nem parece. Nossa mentora, minha amiga pessoal, né? Ela é escritora de alguns materiais da SGM também, Alexandre, o curso I de Missões, né? O Panorama Bíblico. Então, a pastora Lucy vai falar com a gente hoje sobre isso, né? E no nosso lado aqui, de camisa verde, a pastora Tatiane, né? Do CTMQ do Pará, lá no norte do Brasil, lá em Belém. Ela está à frente do CTM já há 13 anos. A pastora Tatiane é diretora do CTM há 13 anos já, formando líderes, pastores, né? Tem uma equipe ali do Pará top. E a pastora Lucy, do CTM do Paraná, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, Alexandre. É isso. Eu queria que vocês cumprimentassem os nossos amigos que estão acompanhando, nossos irmãos que estão acompanhando, e depois já vou partir aqui para as perguntas, que eu tenho muitas curiosidades para hoje. É um prazer estar aqui com vocês, prazer aí. Eu sou do Pará, como a Rúbia falou, né? Há 13 anos eu estou na liderança do CTMQ, e é um prazer estar aqui falando do assunto que eu amo. Missões e CTMQ. É verdade. Pastora? Então, eu sou, como a Rui falou, carioca, mas fui para Curitiba com 7 anos e hoje eu tenho 64, então eu sou tipo curitiboca. Legal. E a gente está desde o princípio, desde a elaboração do projeto do Centro de Treinamento Missionário, né? São 26 anos. Ainda bem que a pastora já até falou Centro de Treinamento Missionário. A gente fica falando CTM aqui, fica falando, e aí às vezes as pessoas não sabem exatamente do que se trata. É um Centro de Treinamento de Missões, né? Quadrangular, né? CTMQ. CTMQ, exatamente. E aí eu queria, antes de nós falarmos do CTMQ, que é obviamente o foco do programa de hoje, mas eu queria entender de vocês, porque vocês não começaram no CTMQ. Em algum momento nasceu no coração de vocês, brotou ali o desejo, o amor por missões. E eu queria um breve relato, um testemunho daquilo o que moveu o coração de vocês para isso. No meu caso, então eu tinha completado 18 anos naquela semana e eu fui à igreja a Igreja Quadrangular, que era a esquina da minha casa, e ali eu tive um encontro com o Senhor. Então foi tão interessante que a minha oração, eu não tinha sentido de vida. Então eu era uma adolescente depressiva e oprimida.
E eu lembro que naqueles dias, né, eu tinha pensado algumas vezes em como tirar minha própria vida. Eu não tinha sentido de vida. E era dia 31 de dezembro. E a minha mãe, na verdade minha madrasta, que eu considero como mãe, ela estava frequentando a igreja. Eu tinha ido algumas vezes, mas eu não achava legal o som, aquela coisa toda. E eu sempre percebo que Deus fez alguma mudança em mim, que eu comecei a frequentar alguns cultos, mas eu não tinha tomado nenhuma decisão. Eu frequentava uma outra religião. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, era dia 31 e eu tinha completado 18 anos no dia 26 de dezembro. Então era dia 31 e a minha madrasta dizia: ai, vai estar a dona Virgília, vai estar uma dona Virgília que disse que vai fazer, era vigília, que é uma coisa melhor. Então vai estar a dona Virgília lá, diz que a mulher faz oração, sei lá de que, vai ser uma bênção, e esse ano, meia-noite, eu vou passar na igreja. Como era na esquina, eu falei, eu não vou, né? Aí eu sou do tempo do long play, né? Aquela coisa. E eu ouvindo Rita Lee, e eu era fissurada por Rita Lee, mas tinha uma música, uma faixa que falava coisas da vida. E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica, qual é a moral, qual vai ser, né? O final dessa história. Na verdade, ela está falando sobre a picada, é o fim da picada, né? Mas eu me identificava com essa canção. Mas naquele dia, eram umas 11 horas da noite, eu me vi assim, peraí, a minha vida parece que eu estou no fim da linha. Eu não tenho sentido de vida. Então, aquela música, na verdade, traduzia aquilo que eu sentia. Eu cantava tanto a música, mas nesse dia eu entendi que eu gostava tanto da música porque ela expressava aquilo que eu não tinha palavras para expressar acerca de mim. Então, eu lembro que foi me dando um desespero. Aí eu estava sozinha em casa. Aí aquela coisa, sonzeira alta, e daí fogos de artifício, aquela coisa toda. E eu, ai meu Deus, eu tenho muito medo dessas coisas do além, assim, eu sempre tive. Daí eu fiquei doida, troquei de roupa, eu vou lá ver a dona Virgília. E era uma quadra, exatamente, da casa que eu morava. Cheguei e já localizei a minha mãe lá, daí sentei do lado dela. E ela falou, ué, você veio? Eu falei, sim, meu olho já é grande, estava maior, assim, né? E eu cheguei exatamente, faltavam uns 10 minutos para meia-noite, 15 minutos, assim. E a pastora, na época viva, a pastora era a pastora da igreja, e ela começa a fazer um desafio, que a igreja se ajoelhasse e que entregasse aquele ano que estava finalizando para Deus e o novo ano que se iniciava para Ele. E ela falou assim, que Jesus era o único que poderia preencher o vazio. Que as situações que você viveu durante aquele ano, né? Ele daria toda a condição de você vencê-la no próximo. E assim foi e tal. E eu lembro que eu fiz a minha primeira oração de verdade. Eu orei a esse Deus, eu falei, Deus, se o que essa mulher, eu não sabia os termos que diz, né, que se usava, se era pastora, eu falei com respeito, mas eu falei, se essa mulher está falando, o que ela está falando é verdade, então faça alguma coisa na minha vida, porque eu não suporto mais viver. E eu lembro que ela falou, se ajoelhem e tal. Eu me ajoelhei, como todos estavam fazendo, achei estranho, porque daí se ajoelhavam para a porta, né, virados para a porta, e eu também fiz igual. E eu lembro que eu comecei a fazer uma oração, eu não suporto viver isso. Faz um milagre, como ela está dizendo, faz isso que ela estava dizendo na minha vida. E eu lembro que eu fiquei chorando muito tempo, assim. E já estava o pessoal em pé e a minha madrasta, menina, levanta. Olha, só está você aí, ajoelhada. Eu levantei. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. Aí no dia seguinte eu fui à igreja. Aí era dezembro isso, dia 31 exatamente. Aí janeiro eu já estava frequentando a igreja. E foi interessante assim, porque eu já fui me envolvendo. Fevereiro eu estava batizada. Daqui a pouco, aí eu
eu sempre fui muito assim, meio artista, sabe? Aquela coisa de cantar, de representar. Aí já fui me envolvendo nos jovens, aquela coisa toda. E eu lembro que eu estava 1 ano convertida. E eu pensei, Deus, eu estou fazendo tanta coisa, mas o que Deus quer para a minha vida, de fato? Eu ficava muito impressionada das pessoas dizerem, Deus me chamou para isso, Ele me chamou para aquilo. E o que o Senhor quer que eu faça? E fui para um retiro de carnaval e pela primeira vez, pelo menos, eu ouvi falar de missões. Então eu falei, é isso que Deus quer para mim. E eu falei, mas daí como que vai ser? Eu não vou poder comprar mais uma roupa. Não vou poder mais fazer nada, né? Porque pensa, comprar roupa, fome. Coisa de mulher, né, Alexandre? Exatamente. Mas foi tão tremendo naquele retiro. Eu lembro que no último dia, eu tinha tanta certeza que era isso que Deus queria que eu fizesse para a minha vida inteira. Aí tinha esses conflitos, né? Era um centro de treinamento na época, né? Missão Ágape, alguma coisa assim. E Deus... E foi incrível, eu voltei, saí dali. Eu lembro que Deus me deu uma palavra também. Que quando o fruto se mostra, mete-se-lhe a foice, porque é chegada a ceifa. E Deus me deu um entendimento, não é hora. Você vai continuar a tua vida na normalidade, porque não é hora. Então, dali a 4, 5 anos, eu estava me vendo, me preparando para ir para um centro de treinamento. Na época era Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo. Não existia um CTMQ. E a gente foi né? Isso era em 1986. Aí eu fui para o centro de treinamento e voltei, né? E daí já começamos uma outra vibe aí. Uau, pastora. Que legal. Forte, hein? Fortíssimo. 1986 eu estava nascendo. Sou Meu de Deus, 1986. Que legal. Eu já tinha 1 ano já. Viu como eu sou antiga? Não, imagina, é experiência, pastora. É diferente. Não foi isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus. Uma geração eu da sei, outra, né? Os Mas é benefícios do lindo Senhor. isso, é lindo mesmo. É verdade, Amém. é verdade. Eu ainda tenho alegria. Parece que eu sinto uma alegria de saber que Deus me chamou um dia. Revive, né, Lu, aquele Apesar dia. da minha idade, eu não perco isso. E é uma coisa assim que eu agradeço a Deus todos os dias. Mas como a senhora mesmo falou no começo, nem parece a idade que tem. Então nem vamos ficar focando nesse assunto. Eu não sei nem porque a Ruby foi falar Vamos focar no isso. chamado. Ela não devia nem estar negócio. falando da Você idade, viu? né? Eu acho que ela cutucou, na verdade. Porque, Não, olha, mas eu não ligo agora, de se falar fosse eu mesmo. falando, você ia ficar Eu brava gosto de comigo, falar. né? Que ela nem parece. Eu queria agora saber quando foi que missões despertou no seu coração, pastora, por favor. Então, eu, diferente da Lucina, eu cresci no Evangelho. E aí, Seus pais são pastores, sim, né? meus pais são pastores. Então, às vezes, quando eles iam fazer visita, eu também ia lá. Eu gostava, eu era curiosa, né? Criança. Eu gostava de ir nas casas, fazendo visita. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu comecei as coisas começaram a ser automáticas, né? Sabe quando você começa a esfriar? Então, para mim, eu comecei a ter uma visão muito distorcida de missões. Muito distorcida mesmo, né? E aí, os meus projetos já não eram mais voltados para isso. Era totalmente diferente, era um projeto muito egoísta. Eu lembro que a gente faz o projeto de vida, né, todo ano. Então, no meu projeto de vida estava sempre, que eu seja milionária, bilionária, e eu quero isso, quero aquilo outro. E eu costumo dizer que Deus, ele entendeu missionário em vez de bilionária. O anjo levou para ele, ela quer ser missionária. Mas teve um ano, num projeto de vida, que eu escrevi assim: Deus, faça a tua vontade na minha vida. Foi o único pedido que eu fiz. Foi nesse ano que eu fui para o CTMQ. E eu era muito resistente a essa questão de missões, né? Porque, como eu falei, eu tinha uma visão muito distorcida sobre isso. E a minha amiga Stephanie, que também hoje em dia ela é minha vice, né, lá em Belém, ela foi primeiro, ela fez uma imersão. E ela veio empolgada do imersão, né? Missões, e vamos para o culto de missões, vamos fazer isso, vamos arrasar, vamos pregar o evangelho. E eu olhei para aquilo, achei estranho. E ela me desafiou a fazer uma imersão. Tu não tem coragem? Eu falei, tenho. E aí eu fiz a imersão de 12 dias. E depois eu fui fazer o CTMQ, que foi o curso de 4 meses. E aí no CTMQ, assim, realmente, assim, abriu meus olhos, eu pude ver que
a visão que eu tinha era uma visão totalmente distorcida sobre missões. E lá no CTMQ a gente costuma dizer que a gente não tem para onde fugir, sabe? Então, porque a gente acorda, né, toma regime café... integral, né? Não tem. Noite, dia, noite. Né? Então, é manhã, tarde e noite. E lá, verdadeiramente, assim, Deus falou, se revelou a mim. Sabe quando você ouve aquela voz que não tem como você não reconhecer? Né? E Deus falou, eu quero me apresentar a você. E aí eu pude verdadeiramente assim me render a Ele. Eu lembro que numa das orações que eu fiz, falei, Senhor, eu já estou aqui no CTM, já estou na chuva, então eu quero me molhar. E aí eu me rendi mesmo, né? Eu quero, sabe, tirar todos os pensamentos que não são bíblicos, e eu quero viver aquilo que a Bíblia me ensina, aquilo que a Bíblia diz para eu viver, né? Que é a tua palavra. Foi aí que eu fui tendo entendimento sobre missões. Em 2012 eu fiz o curso, em 2013 eu já vim como líder do CTMQ e até agora estou lá. Pois é, e aí a pergunta que não quer calar, né, Alexandre? Como começou o CTMQ, Lucy, né? Mas só dando um spoiler, vindo de lá, né, pra cá, pra quem não sabe, pessoal, nossa família quadrangular, que está nos ouvindo, o CTMQ é uma escola de missões em regime internato. Nós temos ali 3 cursos, mas vamos saber como começou então, porque a Tati, né, a pastora Tatiana, a Tati é filha do CTMQ do Paraná, né? Então, como começou o CTMQ, né, a nível Paraná, depois a nível Brasil, que daí do CTMQ do Paraná que se fundiu, que começou depois o CTMQ do Pará. 2011. Né? Então, conta para nós, pastora Lucy. Então, retorno desse centro de treinamento aqui em São Paulo, em Americana, que era o centro de treinamento da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. E era muito interessante porque os meus colegas, né, de turma, nós éramos em 24, creio, alunos. Então eles diziam, eu vou para a China, vou para a Índia, vou para os países muçulmanos, vou para a tribo indígena aqui no Brasil. Você vai para onde, Lucy? Que eu sempre faladeira, sempre aquela coisa. Não sei. Ele falou, o que você está fazendo o centro de treinamento, então? O que você está fazendo aqui? Mas eu não sei. Deus mandou. E realmente, né, Deus tinha falado, esse ano e eu vim. Eu era técnica em radioterapia na época, trabalhava no Hospital do Câncer. E um dia eu acordei, hoje, pede a conta. Eu fui pedir a conta. E no outro, 2 meses depois, eu estava indo para o centro de treinamento. Mas, não, Deus não falou para mim ainda o que eu vou fazer depois disso. Mas, menina, já tá chegando. Daqui a pouco, um ano passa rápido, são 9 meses, na verdade. Daí tá. 1 mês, 2 meses, meio do ano, eu não tinha nenhuma palavra de vai, fica. Nenhuma nação específica, né, Lu? Nenhuma. Porque geralmente os alunos, Alexandre, chegam lá e falam, nação é essa, esse povo. E aí fica uma coisa Nem impregnada, que mude. assim, em todo mundo, né? E na Mas pastora Lucy foi sempre diferente. eu não tinha isso. Bom, só sei que chega o mês da formatura, né? Aí o pessoal dizia, Lucy vai para tudo que é lugar, ela está à disposição, tirando com a minha cara, né? Porque eu era a única que não sabia, não tinha uma noção do que eu ia fazer depois. Só que eu comecei a me apavorar, porque já daria os 9 meses, seria a formatura, eu faria o quê? Voltaria para minha cidade? E isso não passava pela minha cabeça. No dia que eu decidi que eu iria fazer o treinamento, tudo, eu lembro que na minha despedida eu fui para frente da igreja, né? Daí chorei, como se nunca mais eu fosse ver ninguém, sabe aquela coisa assim, né? Sou meio dramática, assim. Ai, eu vou ter muita saudade de tudo aqui, tá? Daí eu falava, meu Deus, que mico, né? Daí eu vou voltar a dizer que voltei, né? E foi o que aconteceu. Foi? Foi. Uhum. Formatura ali, eu chorava, mas era de desgosto. Falei, Deus, eu não estou conseguindo entender, larga o emprego daqueles, né? E agora, nada. Aí vim para a igreja e falei, bom, é dezembro, quem sabe em janeiro Deus fala alguma coisa. E, na verdade, no centro de treinamento, eles me convidaram, você tem perfil para ficar no centro de treinamento. Eu falei, o quê? Ficar trancada aqui num... Mas nunca. Já fazem bodas de prata que eu tô trancada.
Mas aquela coisa, né? Aí chego aqui, fui falar com a pastora, o Dá quis falar com a gente, comigo, né? Como que tá, Lucy? O que você pretende? Eu falei, pois é, Deus não me falou nada. Mas claro, eu vou voltar, vou para algum lugar, né? Missionário não fica na igreja. E daí a pastora falou assim, então Deus não te falou nada? Não, eu morrendo de vergonha dela, né? Falou, não, eu sei como Deus fala, que eu sei quando Ele falou para eu ir, mas eu não estou ouvindo, não ouvi nada, não vi nada, não tive visão nenhuma palavra para ir para algum lugar. Sim. E a pastora falou, pois então, você sossega o facho, nem comigo Deus falou. Então agora fica quieta, espera, quando Deus falar, Deus vai falar. Enquanto isso, você vai estar à disposição aqui na igreja, para Deus. Ai, foi muito difícil. Foi muito difícil, mas eu lembro que estava assim, uns 4, 5 meses, eu já estava trabalhando de tempo integral na igreja, na recepção da igreja, ficava num quadrado, terceira igreja, paz, atendia telefones, sabe aquela coisa de PBX, sei lá o que aí mandava telefone para lá. Gente, eu fazia um treinamento daqueles, né, para missões e ficar ali na igreja local, atendendo o telefone. Daí, claro, eu fui me envolvendo com outras coisas, comecei a trabalhar com adolescentes e eu entendi, eu vou passar o que eu recebi para eles. E daí, meu Deus, eu saía com os adolescentes, a gente ia para Paraguai, ficava 15 dias, fazíamos viagens missionárias. Foi uma revolução. 2 anos depois, eu lembro que o pessoal da Jocum me fez uma proposta muito grande para me envolver com eles e tal. E eu lembro que eu não tinha certeza disso. A palavra missões e as ações me... E até que eu estava num culto de terça-feira, culto de oração, e o pastor pediu para abrir... Era Atos, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Gente, eu nunca tinha prestado atenção no verbo ficar ali nesse versículo. E eu falei, Deus, o Senhor está me falando que é para eu ficar? Mas eu já estava ficando uns 2 anos. Né? Mas para mim não tinha nada a ver com missões, tudo que eu fazia. Né? Um pensamento equivocado que a gente tem acerca de missões, um pré-conceito que a gente tem. E eu falava assim, o Senhor está falando para eu ficar? E eu nunca me esqueço que o meu entendimento, não ouvi uma voz de Deus, mas até hoje eu falo para todo mundo, né? O meu id foi fique. Você não se entregou? O teu id é fique. Eu quero que você fique. E aí eu resolvi não brigar com Deus. Eu já estava ficando mesmo. Melhor, né? Então eu falei, então o meu id é fique. E fiquei. Mas eu lembro que eu resolvi não ficar de qualquer jeito. Eu encarei aquele meu trabalho com os adolescentes, né, no departamento de ensino da igreja, como ferramentas, como ação missionária. Eu nunca fiz um curso teológico, mas existem apostilas, até de ITQ, que eu já ajudei a fazer e que eu já fiz. Aí eu fui criado um departamento de ensino da igreja para eu trabalhar alguns cursos para a igreja local. E, na verdade, Deus me preparando para isso mesmo. Então, e nessa postura, né, um pastor, que é o diretor, né, do Centro de Treinamento, o pastor Júlio, ele teve uma visão da chácara da igreja como uma escola, e ele entendeu que era um centro de treinamento missionário. Né? E daí ele falou, Lucy, você já esteve no centro de treinamento? Você pode conversar com a gente pode trocar uma ideia? Como que isso? Estruturar. Então eu estou desde então. Desde o início. 26 anos. O ano passado... 27, porque a gente ficou um ano planejando. E depois a gente já começou. Eu posso fazer algumas perguntas? Porque, para mim é tudo muito novo. Vocês 3 são missões, né? Nós 3 somos missões, somos amigas, somos parceiras, então nos conhecemos. Vocês estão em casa, né? Nós estamos. Eu queria entender, existe a formação, obviamente, como a pastora estava falando, a pastora Rubia também falou,
que eles ficam lá o tempo integral, né, e tal, e Isso. moram lá, né? Isso, é regime internato mesmo. Regime internato, exatamente isso. Legal. E a seleção, tipo assim, vocês estavam falando, Deus colocou no meu coração para ir, Deus colocou no meu coração para lá e tal. Como é que funciona esse lançar de missionários? A preparação deles, e até fala assim, você vai para tal país, são eles que escolhem? Como é que funciona isso? Verdade, fala aí. Então, na verdade, a gente costuma dizer que o nosso campo missionário é onde nós estamos, né? Então, isso que a Lucy sentiu, porque é um peso que as pessoas colocam nas costas. Tu vai para o CTMQ, então, olha, tu tem que ir para um outro país. E nem sempre. Porque às vezes Deus quer que você volte para a sua igreja e o seu campo missionário vai ser a sua igreja. Às vezes Deus quer que você volte para a sua família, né? E o seu campo missionário é a sua família. Uma profissão. Isso, faculdade, o seu trabalho, né? Então, hoje em dia, a gente tem falado para os alunos e a visão mudou sobre isso. Então, eles vão para lá não mais com esse peso. Eu tenho que ter, como a Lúcia falou, todo mundo tinha um país, nação, povo. menos ela. Então, então Deus não fala com a Lucy. Né? E isso a gente tira dos alunos porque a Bíblia nos ensina ao contrário. A Bíblia nos diz que aonde nós estivermos, nós devemos proclamar as boas novas. Né? Então, primeiramente, a gente ensina isso para os alunos. Aonde você estiver. E para os alunos que eles querem ir para um campo transcultural, aí sim, a SGM precisa fazer o MUT. Lá, como a Rubia falou, nós temos 3 cursos no CTMQ. O ETEC, que é um curso de evangelismo, que é 4 meses. O ETEC, para você fazer, você precisa ter 1 ano, também lá no Paraná é assim, 1 ano de convertido, não é isso? Isso, 18 anos, Isso. recomendação do pastor, né? O ETEC é Escola de Treinamento Evangelismo Quadrangular. Isso. E aí, nós temos o Livre em Teologia, que é o ITQ, que vale 1 ano de ITQ, mais missiologia, né? E o Paraná faz em 7 meses, não é isso? Esse ano a gente está mudando para 9 novamente. Então, porque eram uns 3 anos em 2. Isso. Então fragmentou, né? E aí agora isso, e o Livre, ele é 9 meses também. E nós temos o MUD, que é Missões Urbana Transcultural. Então, nesse curso, os alunos eles vão, não necessariamente para ir para um outro país, às vezes é por experiência, por querer saber como é a missão transcultural, né? E aí, os alunos que fazem esse curso, que têm o desejo, que têm a vontade de ir para outro país, escrevem um projeto, manda para a SGM, e a SGM ela faz uma entrevista com esse aluno. Então, é muito importante o aluno que vai e que tem a vontade de ir para outro país, passar pelo CTMQ, porque daí eles vão entender, eles vão ter um choque transcultural também lá, porque os alunos que fazem o curso multi, eles passam 1 mês em uma outra cultura. Né? Lá no Pará, ou é na tribo indígena, ou é em outro país da América, no Paraná também, né? Também. No Paraná também, porque eles precisam ter esse contato. Quando eles vão para esse país, 2 coisas acontecem. Ou eles falam, não é o transcultural para mim, ou arde mais. Normalmente, dentro dos estágios que tem durante o curso e esse final, aí eles vão chegar a uma conclusão. Isso. Porque, Nasci para isso ou não? Porque assim, Alexandre, dentro dos cursos, principalmente desse do Multi, Missões Urbanas Transculturais, tem a aula de espanhol. Porque na América do Sul, só o Brasil fala português. Então, todos os nossos vizinhos falam espanhol. Então, nessa importância do preparo missionário, nesses 9 meses, além de bibliologia, missiologia, história de missões da Bíblia, um tanto de assuntos que tem na grade curricular, tem também o idioma. Porque, por exemplo, o CTM do Pará vai para o Suriname. No Suriname, eles falam inglês, falam espanhol, falam saranatongo, Holandês. Né? Holandês. Aí o CTM do Paraná vai para Bolívia, vai para o Peru, vai para o Chile, né? Vai para o Equador, e todos falam espanhol. Então, os alunos ficam ali incendiados, né? Então, é assim. E para que o aluno seja enviado para os CTMs, tem uma carta, recomendação, né? Que o pastor precisa assinar, o pastor local, que conhece você lá. O multi precisa ter o 1º ano de ITQ para poder fazer. Então, no caso, pelo que eu estou entendendo, eu posso... Aqui em São Paulo tem? Não, são 2 unidades, o Pará e o Paraná. Tá, e aí eu escolho ou Pará ou Paraná, como é que funciona isso? Ou eu me inscrevo e sou direcionado por vocês? Eu tô falando, querido, só para vocês que estão aí nos acompanhando, provavelmente seja dúvida de vocês também, como é que eu faço para me inscrever? Sim. Pro CTMQ? Nas nossas redes sociais, né? sgm.brasil, ou CTMQ Pará, ou CTMQ Paraná. Lá você pode Normalmente é o aluno que vai ter uma direção. Isso.
Entende? Por exemplo, vai pensar no Pará, ele precisa ter aquela coisa assim, puxa, os ribeirinhos. Entende? Não que lá para o sul não tenha, tem. Mas é uma ênfase muito forte. Entendi. Né? Então, assim, quando ele vai fazer o acesso pelas redes sociais, lá ele consegue ter uma noção de que se eu for pro Pará, eu vou direcionado para esse, se eu for pro Paraná, eu sou direcionado para esse. É isso? Exatamente, sim. Entendi. Próprio aluno. Ficou claro para você? Para mim está ficando muito claro, está sendo muito bom, E inclusive. nós temos o SINC também. Isso. O Centro Indígena Indígena Missionário Quadrangular, que é um CTMQ mais focado para indígenas, Povos povos indígenas. indígenas. Então, indígenas fazem o curso e abrem trabalhos nas é pra tribos. eles. Pensando assim, Meu, que é muito lindo. muito legal. O SINC fica em Roraima, em Boa Vista. E aí, pessoal, você que não conhece, então, acesse lá a base SINC, na nossa página também da SGM, sgm.brasil, tem as informações. O SINC é o Centro Indígena Missionário Quadrangular. Eu gosto muito de falar dele também, Alexandre, porque é um filho meu, um projeto que eu escrevi, né, juntamente com o pastor Giovanni e a pastora Ana Paula. Então, e o SINC é para quê? Para formar os nossos irmãos indígenas a serem pastores, missionários. Eu tenho 2 filhos na fé que fizeram o SINC com a gente em 2017. E eles são pastores titulares da Igreja Evangélica Quadrangular numa comunidade indígena. Eles implantam igrejas nas Indígenas. tribos. Por quê? Porque nós não indígenas, eu, você, a Tati, a Lucy, não somos indígenas. Então a nomenclatura é não indígenas. Então nós não indígenas não podemos entrar em algumas comunidades. Porque daí a FUNAI não nos autoriza. Mas o indígena... Eles podem. Eles podem, Tem eles têm o acesso. RNI. O que é o RNI? O Registro Nacional Indígena. Então, se a FUNAI quiser falar qualquer coisa, ele vai mostrar. Eu sou indígena, sou nativo. Legal. Isso. Mas o SINC também é para aquelas pessoas que não são indígenas, ou não indígenas, que têm um chamado para trabalhar com o povo indígena. Mas a essência dele é treinar os nossos irmãos indígenas, teologia, bibliologia, missiologia, contexto. Então, lá as aulas é contextualizada. Né? Por exemplo, te dar um exemplo prático. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, certo? Sim. Em algumas comunidades indígenas, eles não conhecem pão. Eles não comem pão de manhã. De jeito Eles vão fazer esse entendimento então, se dessa eu chegar palavra. lá e falar assim, Jesus é o pão da vida, Jesus não é importante, então, porque eu nem sei o que é pão. Aí o que eles comem nas comunidades indígenas? Macaxeira, mandioca, aipim, né? Em alguns lugares do Brasil falam diferente, né? Então Jesus é a macaxeira da vida. Entendi. Então tem que contextualizar para ele dentro da realidade deles. Isso, né? Então ensina isso, que Jesus é o pão, a carne que deu toda a vida dele na cruz do Calvário. Então Jesus é a macaxeira da vida, que é o alimento que você come de manhã, no almoço, na janta, de tarde. Eles comem muita macaxeira, muito aipim lá. Então Jesus é importante, porque a macaxeira é importante para mim. Pro indígena pensando, sabe? Enfim. Eu tô admirado porque, na realidade, ainda se trata de uma estratégia para a expansão do reino, né? Exatamente. Usando ali os povos indígenas, pelo que você está me falando, até para essa questão de não poder estar onde eles conseguem estar. Então, acho, vou parabenizar a toda a equipe, mas especificamente você que escreveu o projeto, né, pastora? Escrevemos. Que ideia, né? Que ideia bacana, porque através deles a gente consegue ter essa expansão do reino. E nesse curso multi, né, Missões Urbanas e Transculturais, eles chegam também a essa conclusão. No nosso próprio país, né, o Brasil, ele tem multiculturas. Cada região parece uma nação, né, costumes diferentes. Muita riqueza, né? Muita riqueza. Os alunos que vão para o CTMQ vêm de vários estados, então é um choque. Lá mesmo, é muito interessante. Pará é Termos muito que a isso. gente usa. No próprio Pará é E choque. de convivência entre eles mesmo, né? Isso. Também, inclusive. Isso trata o caráter, né, Exatamente, da pessoa. porque uns falam de um jeito, outros de outro. Então, quando eles chegam lá no CTM, não, mas para mim isso é assim. Não, mas para mim é assim. Exemplo prático, bala e bombom. Isso. Bala e bombom. Pra Aqui gente- pelo lado de São Paulo, bala e bombom. São Bala diferentes, é bala, distintos. sete belo, vamos supor. E bombom, sonho de valsa. Pra gente, se for falar, me dá uma bala, é me dar um tiro. Tiro, cara. O que é bala lá? Bala é de revólver. Não, mas o que é bala? Bala de... Bombom. Bombom, Bombom, contrário. Bombom. tudo é bombom. Dá um bombom? Isso. Você tá brincando. É. Essa eu não sabia, Olha, não. Não, uma bala é um tiro, uma bala mesmo. Teve Doutora, me dá uma bala, uma não. história até engraçada, porque geralmente os alunos, quando chegam lá, tinha um caseiro que ele vendia chopp. E aí, nossa, os crentes daqui tomam chopp. E aí eles ficaram assim durante uma semana e eu vi, né? E eu falei, compra ali o chopp. Nossa, você também toma.
Então, o chopp lá é sacolé, que chama aqui, eu não sei nem como se Sacolé é o sorvete de Juju. saquinho. Isso. no caso. Sim, Lá no Pará é chopp. Aqui é sacolé. Não tem absolutamente nada a ver. Aqui Nada chopp é outra coisa. Se a ver. você chegar e dar o Exatamente. chopp, ele vai te dar outra coisa. Então, para você ver, no próprio Brasil, Mas nós Sudeste temos Sul isso. sempre chopp é outra Por isso que coisa. a importância de você fazer uma escola, porque daí você vai para uma outra nação. Se no Brasil você já tem esse choque, imagine numa outra nação. Na verdade já é uma escola de preparação até por essa questão. Já começa a preparação com conflitos de Exato. culturas ali, No né? dia a Muito dia, legal, no dia a muito dia. legal. Mas eu sou um admirador do trabalho de missões, não me vejo, porque a minha visão era exata. Vocês estão abrindo minha mente, estou sendo sincero, porque a minha visão era sobre ser missionário, ser enviado para algum lugar. É obviamente que a gente, como pastor, sabe que missões pode ser feito em qualquer lugar, mas a gente ainda tem aquilo, tipo, para ser missionário é só outra pessoa, não eu no caso, né? Mas vocês estão abrindo minha mente para muitas coisas, inclusive sobre o CTMQ. Estou ficando admirado de saber tudo isso. É muita riqueza que vocês estão compartilhando. Parabéns. Os missionários, os profissionais em missões, né? A gente tem recebido muita gente e vários alunos que nunca pensaram numa faculdade Isso. e que ali, puxa, eu vou precisar de uma ferramenta. Porque Eu pensavam, vou precisar me preparar mais. E na verdade também é importante porque a gente está falando sobre o reino de Deus e a gente não pode levar de qualquer forma. Então vocês trabalham na preparação de um missionário, de uma pessoa que vai estar levando ali com responsabilidade e conhecimento, né, a palavra de Deus. Muito, muito importante, considero, o trabalho de vocês. Parabéns, mas Até vamos mesmo. passar até o final do programa falando parabéns. Porque Glória até a mesmo, se você for, até mesmo no Brasil, numa tribo indígena aqui no Brasil, e você não for preparado, talvez você, ao invés de abrir portas para o reino, você feche. Então, Exatamente. isso é muito importante. É muito sério, né, pastora muito Tati? importante. E pegando um gancho aí sobre um treinamento de alunos, nós temos testemunhos de alunos, né, que passaram nos nossos CTMs do Paraná e do Pará, que hoje são missionários da Igreja Evangélica Quadrangular Brasileira em outras nações. Queria que vocês contassem os testemunhos dos nossos ex-alunos, né, dos CTMs que estão nas nações. Já. Que eles sim tiveram um chamado específico, que Deus abençoou, aprovou. Nesses 26 anos, são muitos alunos que, às vezes, eles não estão dentro da grade de SGM, mas Isso. que a gente sabe que estão fazendo, vários são secretários de missões, né? Secretários estaduais, Estaduais, né? Pastor né? Paulo de Rondônia. É impressionante. Mas me vem muito à mente a Sheila, né? Que em 2012 12. ela fez o CTMQ. Ela, o marido e a filhinha de 1 aninho ficou viúva durante esse tempo de treinamento. Ela tem até livro editado contando essa história. 5 anos depois, ela se casa com um homem com chamado missionário. E ela foi se preparar no CTM, ela com o falecido marido, a filha, para irem para Guiné-Bissau. Os sonhos parece que se interromperam, mas 5 anos depois ela estava foi para Guiné-Bissau com a filha e uns anos depois ela se casou com o Roberto, que é parceiro dela, né? É o líder do trabalho lá. Eles trabalham em tabancas, né? Tabancas são tipo comunidades, povoados. Então, escola. Gente, é uma coisa assim fantástica, filho, né? O esposo na área de esporte, futebol e agora também já estão já tem a segunda tabanca, segunda comunidade. Alcançada. As pessoas falam Guiné mesmo. em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Ele tem Norte da outras tabancas que pedem, tragam Jesus para cá. Entende? Nós temos uma escola lá, Alexandre. Tem uma Escola escola? Alexandre. Uma escola de crianças. Escola, Que isso, forma. do jardim ao 4º ano. Alfabetização para mulheres, né, que a maioria Isso também. não tem acesso. Pastoras, eu tenho uma notícia triste para dar. Nós precisaremos encerrar o nosso podcast de hoje. Mas nós estamos já quase com 1 hora de programa. Meu Deus! O tempo voa. Mas assim, eu tenho certeza que quem está em casa vai querer ouvir mais sobre isso. Porque eu sei que temos muitos e muitos assuntos para falar aqui. Eu queria agradecer imensamente
a participação de vocês. Vocês vieram correndo de lá do evento para cá e a gente está aqui conduzindo com vocês. Verdade. Tem voo para pegar, tem horário para voltar, mas que Deus abençoe muito a vida de vocês e que Deus continue dando sabedoria, acrescentando em vocês muitas e muitas estratégias, a Rúbia e as pastoras, para esse trabalho tão lindo que é a preparação de missionários para o mundo todo, Brasil e mundo todo, né? E a nossa família, eu gostei muito do que você falou. A pastora falou a pastora falou. Tranquilo. E agora eu queria que vocês se despedissem, pode olhar para a câmera, fique à vontade, mas com um recado. A pastora pode fazer o seguinte, faz uma chamada para quem quer trabalhar com missões e eu vou pedir para a pastora falar assim, pastores, trabalhem com missões, ajudem a gente a gerar no coração das pessoas locais aí. Pode ser? Pode ser sim. Primeiramente, só queria pedir para você também nos seguir nas nossas redes sociais, porque lá a gente coloca as informações, né, do CTMQ do Pará, é CTMQ_Pará, do Paraná é? CTMQ Paraná, tudo junto. Então, você que tem essa vontade de conhecer mais sobre missões, de conhecer sobre o Deus missionário, porque nosso Deus é um Deus missionário, eu queria te convidar a você fazer a nossa escola, sabe, que você possa ouvir a voz de Deus te chamando para isso, porque o objetivo do CTMQ é preparar vidas que irão proclamar o reino do Senhor aonde quer que estejam. Eu sigo lembrando de uma palavra do apóstolo Paulo em Timóteo, 2 Timóteo, que diz: o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e também idôneos para que transmitam a outros. Então, enviar, né, você ousar em enviar pessoas para um treinamento desses, é você visualizar e investir nas gerações futuras. Isso é eterno. Rúbia, eu te agradeço muito. Se você quiser alguma palavra, fique à vontade. Também. Eu agradeço Quero de agradecer, verdade. Alexandre, pela parceria, pela confiabilidade, né, de confiar aqui a mentoria junto com você, com as pastoras. E é isso, muita alegria mesmo falar daquilo que a gente vive, respira, come, bebe, dorme, toma banho, missões, tudo é missões, né? Tudo é missão. A missão acontece em qualquer lugar que nós estamos. É aquilo que eu sempre falo, que todos nós somos missionários. Se nós temos uma história com Jesus, nós somos missionários, né? E é isso aí. O CTMQ é um lema, né, nosso, que a gente gosta bastante de falar dele, que é preparando vidas que transformarão o mundo. E que mundo é esse? Talvez o mundo seja a sua família, o seu sobrenome, talvez o mundo seja o bairro, talvez o mundo seja o estado, talvez o mundo seja a nação, ou talvez o mundo seja as nações do mundo, na terra mesmo. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins. É simultâneo, né? É organizacional, é simultâneo. Então, que você se envolva, seja apaixonado pela missão de Deus, como a pastora Tatiane falou, né? Nosso Deus, ele é missionário. Então, a missão é de Deus. Missiodei, tem essa palavra. Missiodei, a missão é de Deus, só que ele confiou a nós. Então, a gente precisa ajudar o nosso Pai aí, que ele seja conhecido entre os povos, entre as nossas casas, que ele seja conhecido e engrandecido, né? E o teu da SGM, para encerrar, que ele cresça entre todos os povos. Uau. Gente, Deus abençoe muito de coração mesmo. Deus abençoe. Parabéns mais uma vez por toda a disposição no coração de vocês, e não só pelo trabalho, mas principalmente pela disposição no coração, e que Deus abençoe cada vez mais a Secretaria de Missões e que faça a expansão do reino nesse tempo. Eu queria agradecer vocês também que estiveram conosco, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês e até o próximo episódio. Paz seja convosco.